minha paz eu vos dou. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que construí ao longo das minhas experiências, ao longo de relacionar-se com todos aqueles que a criação divina gerou para o sustento, inclusive de mim mesmo. Mas, infelizmente, os homens interpretaram esta paz diferente do que deveria ser. Quantas vezes ouço vocês falarem sobre paz de espírito, mas lembrando sempre da ociosidade. Enquanto os olhos de vocês observam que na natureza não existe nada estático, sequer as pedras, sequer os minerais. Tudo está em movimento. Do mineral ao arcanjo. E tudo para manter a sustentação da vida. Quantos de vocês aqui presentes poderiam hoje, na atualidade, ser mestres para outros, não em palavras, mas em exemplos? Porque as palavras constroem, auxiliam, nos muda de caminho, mas os exemplos, estes fortalecem a obra, estes constroem. O momento exige de nós desabilitarmos dos vícios em que insistimos em nos manter. E por estas razões, os veículos de que fazem uso na atualidade estão ficando cada dia mais enfermos. Porque parece que o vírus da ansiedade tomou conta de todos. Eu preciso ser belo, porque é só com a beleza que eu vou atrair olhares para mim. Eu tenho que ser um médium de curas, porque eu quero sair por aí curando corpos. Eu quero ter poder, porque com o poder eu poderei realizar maravilhas. E aí nós esquecemos de olhar para dentro de nossa própria casa. Como que eu estou administrando o meu universo íntimo? Se surge qualquer distúrbio, a que vocês chamam de doença, é porque estou administrando o meu universo mal. Estou dando maus exemplos para aqueles trabalhadores aos milhões que estão a nosso favor. É tempo de pensar. É tempo de uma melhor reflexão. É tempo de pedir menos a Jesus e se oferecer mais. Não temos que usar o medo da vida. Não temos que temer o retorno ao plano espiritual. Nós temos que viver. Porque a morte é simplesmente uma mudança de estação. Quando o corpo morre, numa visão humana, a vida prossegue da mesma maneira. Eu já disse aqui mais de uma vez, para cada hospital da Terra, nós temos 5 no âmbito espiritual. Ou seja, quase todos os homens que estão saindo da Terra estão aqui chegando doentes, enfermos da alma. Está na hora de mudarmos isto.
Ele é a criação do próprio corpo. Ele é a criação da própria mente. Eu quero ser belo, eu quero ter dinheiro, eu quero ter posição social. Eu quero ter saúde, eu quero ter tudo isto numa visão humana que traz felicidade. E tudo acontece ao contrário. Aí eu me torno depressivo, passo a ser um reclamão de tudo e não faço a minha parte. O que vai acontecer? Células preguiçosas. Porque todas elas estão sob o comando de você. Você é o governador do seu corpo. Todos os trabalhadores, conforme já disse mais de uma vez, estão sob o seu comando. E para que você não destrambelhe mais e mais o corpo, as células vão criar o quê? Proteção. O tumor criado por elas é nada mais, nada menos do que uma blindagem. Mas ela não sabe que esta blindagem, que este escudo vai trazer prejuízos. Mas é para lembrar a alma que ela precisa repensar, renovar. Descruza as pernas. Essa elucidadora energética de Deus. Então precisamos rever nossos posicionamentos. Todos vocês que estão aqui tiveram dengue? Não. Olha que interessante. Até o mosquito, ele sabe quem morde, quem pica. Sim. Vocês sabiam que a uma determinada altura do plano Terra, você tem uma série de insetos que sequer descem até aqui? Sabe por quê? Porque eles têm alimento de sobra. São insetos e que alimentam da forma pensamento de vocês, mas eles só alimentam de lixo. Triste, não? Então temos que pensar, temos que refletir melhor. Eu sou responsável pela minha jornada. A minha, descruza as pernas, a minha felicidade está nas minhas mãos. A minha desgraça está também nas minhas mãos. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu estou vendo muita gente com pernas cruzadas. Dentro de uma casa de oração não se deve ficar com pernas cruzadas. Porque as energias precisam fluir. Tá bem? Só para uma reflexão. Então, tudo depende exclusivamente de mim, de mais ninguém. Então, não vamos transferir para Jesus, para Deus, para nós, os Espíritos, o que é responsabilidade minha. Tem direito a 3 perguntas. Vocês, não quem trabalha comigo. Se não fizer, eu vou embora. A arte da paz que a gente procura está em ver alegria nas coisas. Como buscar ver alegria em tudo, principalmente quando está mais difícil. A alegria é como o sol que brilha todos os dias. É sustentação da vida. Sem alegria, nós não nos sustentamos. Você já observou? É tão triste ficar ao lado de alguém que não é alegre, que não tem nada a ver com felicidade. Quando Jesus anunciou que a felicidade não era deste mundo, ele não estava falando da terra, não, meus amigos. Ele estava falando do nosso mundo íntimo. Por ele conhecer a intimidade de cada um de nós, ele tinha plena certeza que nós não tínhamos condição nenhuma de sermos felizes. Mas a alegria é um ponto que nos faz caminhar em direção à felicidade. Não se pode ser feliz se você não construir antes
a paz de espírito. E como que se constrói paz de espírito? Você é casada, solteira? Solteira. Quem é casado aqui? Você é casado. Tá certo. Olha bem, você também é casado? Com ele? Ótimo. Então, olha bem. Aí você diz assim, bom dia, meu amor. E ele te diz, bom dia por quê? Bom dia porque eu dormi ao seu lado. E fico feliz esta noite. Olha que interessante. Ela já gerou para você algo negativo. Mas você quebrou isso. Mas o que nós observamos no dia a dia da humanidade é o contrário. Se alguém te dirige uma palavra, você simplesmente veste aquilo. Olha, se eu te disser, mas você é muito bonito. Mas se eu te disser, você é mais bonito do que ele. Aí você olha para ele. Não é assim? E aí pergunta, mas por que ele é mais bonito do que eu? Então, a beleza está nos olhos de quem vê. Nós precisamos de entender isto. Eu posso olhar para ti, ver algo. Eu posso olhar para ele, ver algo. Eu posso olhar para ele, ver algo completamente diferente. Porque eu não estou vendo um protótipo. Eu estou vendo além da alma. É o sentimento de cada um. E nós precisamos adaptar a esta realidade. Por isto é que as disputas da terra acabam, ao invés de trazer a união, a alegria para uma vida melhor, não traz. Então, não coloque a responsabilidade da felicidade em teu namorado, em teu noivo, em teu esposo, em teu filho. Muitas vezes alguém chega até nós e diz assim, olha, Ezequiel, eu sou infeliz, porque eu quero casar. Tá? Vamos arrumar um casamento para você. Aí casa. Depois volta aqui, olha, Ezequiel, eu sou infeliz porque eu não consegui ter filho. Tá? Vamos arrumar um filho para você. Aí engravida. O filho dá um monte de problema. Olha, Ezequiel, eu sou infeliz porque o filho está me dando problema. Ele vai crescer e vai voar. Volta, olha, Ezequiel, eu sou infeliz porque o filho que dava problema não dá mais e eu sinto falta de problema. Nós precisamos aprender a agradecer mais. Levante a mão, qual de vocês que teve uma dor muito forte hoje disse, obrigado, Deus, pela dor. Levante a mão todos aqueles que dirigiam a Deus pedindo alguma coisa do dia de hoje. Mentira. Não é assim? Então, olha para mim. E qual de vocês, no dia de hoje, se ofereceu para Deus ou para Jesus e disse, faça a tua vontade, Senhor, e não a minha, que eu seja verdadeiramente um instrumento do seu trabalho. E aí sai de carro. Como é que fala quando alguém vem e esbarra em você? Fecha. Fechou? Fecha. E aí solta o quê? Uma palavra indigna. É isso. Mas se colocou à disposição, olha bem. Não é o trabalhador que determina como vai ser o trabalho, é aquele que contratou. Então, vamos cuidar melhor de nós. Quando nós falamos de amor, eu não posso amar ninguém se eu não amar primeiro a mim. E o que é amor? Eu já falei isso aqui muitas vezes e não vou cansar. Amar é se respeitar, amar é se querer bem, amar é não se adoentar. Porque eu sou médico de mim mesmo, não existe lugar nenhum que fala que Jesus curou. Jesus foi
Mentira! Homens não curam homens. Nós podemos ser agentes da cura. Olha que interessante. Eu estou aqui julgando sementes para vocês, mas ela vai cair em cada terreno. Ela pode despertar ou não. Então é por isso que transferir responsabilidade não é resolver as questões. O que o depressivo faz? Entra em depressão. Foge. Eu não estou falando aqui que não existe enfermidade depressiva. Existe sim. Mas, como conhecemos a intimidade de todos aqueles que nos buscam, chegamos à conclusão de que 99% das depressões são fugas. Triste, não? 1% é enfermidade. Mais uma pergunta? Por que o mosquito pinicou e o outro não teve a dengue? Pinicou, eu não sei o que é. Porque uma pessoa pega dengue e outra não pega dengue. Então ele picou. Todos nós, conforme disse no início, nós somos governadores de nós mesmos. Mas para toda a criação de Deus existem leis. Imagina se Deus não tivesse criado leis para o equilíbrio e a organização de sua criação. Seria um caos. Cada um iria agir do jeito que quer. Quando nós falamos de livre-arbítrio aqui, nós estamos falando de livre-arbítrio limitado. Todos vocês podem ficar invisíveis, sabiam? Pode. Tem que aprender como fazer. Mas por que não fica? Porque iria usar isto mal. Imagina uma mulher ciumenta ou um homem ciumento. Ele ia ficar invisível e acompanhar a companheira para pegar ela numa situação inusitada. Não é assim? Então Deus não pode permitir. Isso seria para alguém que sabe fazer o uso das energias. Então, quando nós geramos lixo, esse lixo não fica perdido. Alguém vai precisar do lixo para alimentar. Todas as quartas-feiras, nós passamos aqui com os aparelhozinhos aqui e vamos retirando de vocês o que faz mal para vocês e levamos lá para as zonas purgatoriais para alimentar os espíritos que estão lá. Nem o lixo está perdido. Eu não disse que tem um monte de insetos que moram numa determinada altura, vivem alimentando de forma os pensamentos? Nada está perdido. Mas eu vou ficando enfermo e mais enfermo. Por quê? Porque eu estou governando mal. Então, o mosquitinho, sabendo onde tem o alimento, e ele pode escolher à vontade, ele entra dentro da casa, vai voando, chega e fala assim: eu vou pegar a Mara que está dormindo e vou picar ela. Tá certo? E aí dá uma picada nela, porque a energia dela está suave, está doce. É isso. Mas não vai picar todos na mesma casa. Pode observar. Por quê? Mesmo estando 10 pessoas morando no mesmo ambiente, cada um está numa faixa diferente. A faixa de vibração é criada por nós. Eu não falei do amor antes? Eu não posso amar a ninguém se eu não amar primeiro a mim mesmo. Ou seja, se eu não me respeitar, eu não estou. Mais uma pergunta. Em relação ao vício, vício de qualquer coisa. O vício em qualquer aspecto, seja ele moral, material. Porque às vezes quando se fala de vício na Terra, lembra-se logo de quê? Álcool, droga, bebida.
Tá certo? Eu até acho que isso nem é vício. Isso é uma falta de controle. Mas existem os vícios muito piores. São os chamados vícios morais. Porque esses te prendem de tal maneira que você sequer consegue sair das amarras em que se colocou. Mas esses vícios materiais que você citou, eles têm um problema. Então vamos lá. É muito comum os homens acharem que quando morrem, conforme disse algumas religiões, ou você vai para o seio de Deus, e normalmente acham que o seio de Deus é lá distante. Não, o seio de Deus é aqui. Toda a criação de Deus é no seio de Deus. Tá certo? Raramente ninguém vai para o inferno. Não é assim? Por quê? Você pode comprar o céu antes de morrer. E tem gente que vem. Não é assim? Tem. Ninguém nega isso. Até em parcela. Concorda? Mas a grande maioria dos homens que se iludiram durante a vida física, ao desencarnar, conforme disse Jesus, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Esses espíritos desencarnam e ficam na terra. Nós temos hoje, aqui na terra, vivendo com vocês, 3 vezes mais espíritos do que encarnados. E um outro quantitativo morando em colônias espirituais, ou cidades espirituais. Por quê? Você só tem uma vida. Uma. Você tem muitas experiências terrenas, mas a vida é uma. É a vida que Deus te deu. Na matéria ou fora da matéria, a vida é única. Você vai repetir as experiências terrenas com muitos nomes, mas a vida é única. Ao desencarnar, se você gosta de fazer uso, se você tem o vício de falar mal de alguém, se você tem o vício da droga, o vício de comer, o vício do sexo, um monte de vícios. Onde você vai buscar alimentar seu vício? Naqueles que fazem igual. Então, quando alguém que gosta de droga desencarna, ele busca seus pares na terra. Quando alguém que é gulão desencarna, ele busca seu par na terra. Quando alguém é bebedor, ele busca seus pares na terra. Porque a morte não muda ninguém. Morte não gera asas. O problema é que, além de ser um doente, pode ter 2, 3, 4, 5. Eu contraí para a minha convivência. E aí surgem as enfermidades, um monte delas, e que às vezes você vai ao profissional da área médica e não acha nada. Ah, como? Eu estou sofrendo. Por quê? Este corpo, este veículo, é para um só usar. Se tiver 2, 3, 4 usando, imagina 3 pessoas dirigindo o mesmo veículo. Não vai dar certo. Então, meu amigo, só existe um jeito de nós encontrarmos essa paz que Jesus ofereceu. É nos enfrentando. Eu tenho que me enfrentar. E a partir do momento em que eu quero verdadeiramente, eu mudo tudo. Eu tenho falado aqui, eu estou tomando mais tempo, não estou? Eu tenho falado aqui que não existe um espírito mais inteligente do que o outro, senão Deus
faria distinção dos seus filhos. Existem aqueles que aproveitam melhor a oportunidade. E quando eu uso a minha capacidade de realização, eu estou ampliando meus horizontes. Mas observa o que a humanidade quer, que alguém faça por eles. E aí, quando perde o emprego, fica desesperado, porque viciou no emprego. Você sabe a história da vaquinha? Eu amo essa história. Uma família tinha uma vaquinha. E tudo que eles dependiam para viver vinha da vaquinha. Tirava-se o leite, fazia-se queijo, manteiga, e a família vivia só da vaquinha. E essa família não desenvolvia, não plantava, não crescia, não queria mais nada. Por quê? A vaquinha estava lá. Um dia, a vaquinha caiu no barranco do correio. E aí, a morte da vaquinha fez a família levantar, caminhar. Deus abençoe.